Bom, o artigo do Bolsonaro na Folha não para de enlouquecer e desesperar a esquerda. Mesmo a esquerda do UOL, que faz parte do grupo da Folha. Difícil esse pessoal aceitar, né, que esses novos ventos aí estejam soprando, né? Ventos que vêm lá de cima da América, né? Aí tem esse trio aí, Josias de Souza, Fabiola Horseface, Fabiola Horseface, esse cara aí que eu não conheço. Vejo de vez em quando esse sujeito aí, esse blogueiro, né? Thales Faria, não conheço. E vamos ouvir a opinião, vamos ouvir, porque é divertido ver eles ficarem assim enlouquecidos, né, com o texto do Bolsonaro, enfim, vamos ouvir. Já que estamos falando de líderes da direita, extrema-direita, e sobre a força que isso acaba trazendo depois da eleição de Donald Trump, tem o artigo de Jair Bolsonaro hoje no jornal Folha de São Paulo. Esse é assunto também, está dividindo jornalistas que falam absurdo. Isso está no jornal Folha de São Paulo. O jornal Folha de São Paulo, né, que já foi comandado aqui, a Secretaria de Redação aqui de São Paulo pelo nosso queridíssimo Josias de Souza, tem um espaço chamado Tendências e Queridíssimo. Debates. Nesse Tendências e Queridíssimo. Debates tem de tudo. E tem artigos de Horseface é todos os puxa-saco. lados, né? O espaço é aberto para que as pessoas tragam suas ideias. E Bolsonaro foi lá e escreveu. O título do Bolsonaro aqui é Aceitem a Democracia. O povo tem escolhido a ordem, o progresso, a liberdade econômica e de expressão e o respeito às famílias e à religião. O ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu um longo artigo aqui ao jornal Folha de São Paulo, que está publicado no Jornal Impresso e também na página da Folha, falando que os ventos da democracia sopram em direção e sentido bem definidos. E aí eles dizem, alguns analistas e cientistas políticos pouco confortáveis com as soberanas decisões populares tentam apresentar muitos desses movimentos como se fossem uma guinada ao centro. Não é, diz Bolsonaro. Basta prestar atenção às propostas aprovadas nas urnas, é o que diz Bolsonaro. Ele diz, são bandeiras que estão sendo escolhidas que só nós da direita estamos justamente trazendo ali para a população. Ele fala que a moda é nos acusar de sermos inimigos da democracia, mas que quem, na verdade, dificulta a democracia e tem dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, que não tem respeitado a decisão das urnas. E diz mais, aí ele vai para cima da esquerda, dizendo que a esquerda vive numa realidade paralela, vive dentro de suas bolhas, afastadas do povo. E o cenário... Imagina, os coitados têm que ler tudo porque esse artigo saiu na Folha, que é do mesmo grupo do UOL. Se isso tivesse acontecido em outro, eles não estavam lendo, eles estão sendo obrigados a ler isso. Obrigados. Ele está se roendo por dentro. da esquerda, ele faz uma análise da esquerda, né, o Bolsonaro nesse artigo. Ele diz que o cenário da esquerda é um envelhecimento e um momento de desolação. É o que diz aí Bolsonaro nesse artigo. Vamos lá, ô Josias. Primeiro lugar, o que você acha de abrir espaço para Bolsonaro escrever um artigo Tem no que abrir, né, jornal? É do Josias? jogo da democracia? Precisa Claro, realmente abrir claro, esse espaço? claro. E o Foi que a Folha que você abriu, inclusive. achou Teu desse patrão. artigo escrito por ele hoje? Aceitem a democracia, numa provocação à esquerda. Tá mais A, horseface do que nunca essa a mulher. abertura de espaço num jornal que se dispõe plural, que se dispõe a ser um veículo da pluralidade democrática, é essencial você abrir espaço para todas as tendências ideológicas. A Folha sempre fez Opa, isso e faz a muito Folha, bem. a Folha sempre fez isso. Hum, hum, será? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Em franquear o espaço ao Bolsonaro, sobretudo ao Bolsonaro,
que foi um crítico mordaz do jornal e da imprensa em geral, mas da Folha em particular. A Folha foi, talvez, está entre as duas, três mídias mais selvagens contra o Bolsonaro. Ao longo de todo o governo dele, foram implacáveis, deturpadores, omitindo as coisas boas, deturpando e apoiando todo tipo de fake news contra o cara. Bora lá, segue, Josias. Atacou uma jornalista especificamente da Folha, a Patrícia Campos Melo, que é Foi atacado por todos os jornalistas, inclusive por ti, desse grupo, por todos. uma das melhores exemplares do jornalismo brasileiro, faz um jornalismo de excelência. Bolsonaro a atacou e faz muito bem o jornal em mostrar ao Bolsonaro como se comporta um veículo de informação numa democracia, né? E em relação ao conteúdo do artigo do Bolsonaro, ele tem toda a razão. É preciso que as pessoas respeitem os ventos da democracia. Foram os ventos da democracia que sonegaram ao Bolsonaro um segundo mandato, porque a maioria do eleitorado brasileiro... Josias, nós não podemos falar muito sobre isso. Então, só o fato de a gente não poder debater objetivamente isso que tu está falando já mostra que é mentira o que tu está falando, tá? Só o fato de não se poder falar a verdade para ti, mas eu tenho certeza que tu é bom em ler pensamentos. Vê o que eu acho do que tu está falando. Pronto. De semi-careca para carecão. Entendeu, né? brasileiro considerou que a presidência dele foi tão precária que não merecia continuidade. E ele foi enviado mais cedo para o Rio de Janeiro. Infelizmente não foi para o Rio de Janeiro, a terra do Thales Faria, ficou aqui mesmo em Brasília, alugou uma casa aqui num condomínio, aliás, perto da casa do Thales. Foi enviado mais cedo, não entendi esse mais cedo. Como assim foi enviado mais cedo? Ele não foi empichado, que nem a Dilma, que tu apoiou sempre. Como assim foi enviado mais cedo? Não entendi isso aí, cara. Permaneceu em Brasília, né? Mas o eleitor sonegou ao Bolsonaro um segundo mandato. O eleitor sonegou também aos candidatos defendidos pelo Bolsonaro. 51, né? Ganharam por 51, né? O 51 ganhou por 51, né? Um número mágico aí, né? Última eleição municipal, a vitória no pleito. Por onde passou o Bolsonaro, os seus candidatos foram, na maioria dos casos, derrotados. O candidato do Bolsonaro foi derrotado em Goiânia, a candidata dele em Curitiba foi derrotada, o candidato dele em... Esse cara tá falando dessas eleições agora? Que Bolsonaro foi derrotado? Ai, Josias, faz assim. Tá falando do Bolsonaro, desse Bolsonaro aqui? Como que sobrou pro teu chefe, Lully? Que sobrou pro teu chefe? Se o Bolsonaro foi derrotado, meu Deus do céu. Vai, segue aí. Segue. Em Belém foi derrotado, em Manaus foi derrotado, em Tocantins foi derrotado, lá em Palmas, capital do Tocantins. Lá em Fortaleza, que foi o único lugar lá que eu tenho... se dispôs a atuar como cabo eleitoral, os candidatos dele, mais identificados com a direita radical, foram rejeitados pelo eleitorado. Então, tem razão o presidente. É preciso respeitar os ventos da democracia. É uma pena que ele não tenha feito isso lá em 2002, quando tentou, ao contrário, virar... 2002? Ah, em 2002? Tá louco esse homem, ó. Vê como tá louco? Tá dodói, né? Em 2002, não. Será que foi isso que ele falou ou eu que tô dodói? Vamos ver aqui. De novo. É preciso respeitar os ventos da democracia. É uma pena que ele não tenha feito isso lá em 2002, quando 2002. Tentou, ao contrário, virar a mesa da democracia, tentou 2002. Anular o resultado da eleição, que dera uma vitória ao Lula, insuflou o movimento de invasão dos prédios aqui, das praças. Tá, o coitado tá falando de 2022. Tá aqui, ó. 2022. Ele insuflou como? Me explica. Se ele ficou com a boca fechada o tempo inteiro.
De que maneira ele insuflou? Tu tem que explicar para nós como é que foi. Se ele tivesse falado, vocês iam dizer que ele estava falando. Como ele ficou em silêncio, isso inclusive foi super cobrado, pô, o Bolsonaro não fala nada, as pessoas estão na frente dos quartéis e ele não fala nada. Ele não falou absolutamente nada, mas ele insuflou. Ele estava nos Estados Unidos, mas então ele viajar para os Estados Unidos insuflou. Nem aqui ele estava. Estava trimal com um exército, todo mundo falando que o exército tinha traído ele, inclusive, mas insuflou, pessoal, né? Ele armou as pessoas, mas que estavam desarmadas, mas ele insuflou. Fale-me mais, Josias. Dos três poderes, no 8 de janeiro. Então, ele não se comportou como prega no seu artigo. Ele não respeitou a vontade da sociedade, ao contrário, conspirou contra ela. Agora também ele está tendo uma leitura enviesada das urnas municipais. De fato, as urnas privilegiaram a direita. E nós dissemos isso aqui quantas vezes, não é, Fabíola? Quase nenhuma. Desde a abertura das urnas municipais. Né? Obrigado. Prevaleceu no processo municipal, na disputa municipal, prevaleceu a centro-direita. Mas o conservadorismo que saiu das urnas, que foi premiado pelo eleitor nas urnas, não se confunde de maneira nenhuma com o bolsonarismo, ao contrário. Todos, praticamente, que votaram nessa centro-direita que tu está falando, praticamente 100%, 90% são eleitores do Bolsonaro, querido. Ou tu acha que são do Lula? É que tu chama de bolsonarista. Quem tu quer chamar de bolsonarista? Se tu quer chamar se tu chamasse de bolsonarista todos que votaram no Bolsonaro, é praticamente todos aí que tu está falando. É que tu quer dizer que tem uma direita radical, uma extrema direita, são os bolsonaristas, que ninguém até hoje entendeu, ninguém conseguiu localizar esse extremismo, né? Porque tu é um cara completamente sem conteúdo e sem conhecimento, né? Tu não sabe o que quer dizer extremismo, é quando se utiliza a força, a violência, que é tudo que a esquerda utiliza, a esquerda que tu apoia, né? Utiliza de violência, de falsidade, de deturpação, de mentira de verdade mesmo, quem mente de verdade, não é fingir que mente como tu fala, né? Então tu não sabe o que que é esse bolsonarismo aí. Tu usa isso por usar, por uma repetição, mas tu não tem nenhum fundamento isso que tu fala. Como dissemos aqui, aqueles que foram defendidos pelo Bolsonaro, aqueles em que o Bolsonaro atuou, aquelas campanhas em que ele atuou como cabo eleitoral, elas foram derrotadas na maioria das vezes. Fala bobagem, o cara andou pelo Brasil em todos os lugares do Brasil, multidões em todos, não tem um lugar que não tenha tido multidões. Fala bobagem. E não tem um lugar onde tenha tido multidão pro teu chefe, em nenhum lugar, desde que ele foi eleito. Ô, cara de pau, cara de cu. Isso, não é? Então, tem razão de novo o presidente. Não houve uma guinada ao centro, não. Houve um prêmio à centro-direita. E não se confunde com a direita bolsonarista de um viés mais radical. E vai prevalecer, Fabiola, em 2026, nesse país ainda dividido, vai prevalecer Não está dividido, não. a esquerda ou a direita que Não tiver está maior dividido, não. capacidade de se juntar ao centro, que é minoritário, mas que vai decidir a próxima eleição. Então, esse é o quadro. Ó, muita gente comentando aqui, Horseface. muita gente contra abrir espaço para Bolsonaro falar num jornal como o jornal Folha de São Paulo. Democráticas. São Tem pessoas gente escrevendo democráticas. aqui, poxa, mas quem foi que não passou a faixa? A Denise diz assim, ué, quem foi que não recusou passar a faixa presidencial? Quem é que tentou um golpe? Tinha até minuta. Não leva É pro muita coração. cara Não leva de pro coração. pau Não ele leva fazer pro um coração. artigo escrito aceite a democracia. Ele jamais Olha aceitou a o velho do lado, o democracia. velho do lado ali. Né? O pessoal escrevendo aqui. E o Gilberto fala, escreveram para ele. Ele só colocou ali a assinatura dele, porque ele não escreve. Ah, não. Tem muita gente questionando se foi ele que escreveu. Mas estão falando do Lula agora? Quem não escreve é o Lula, que eu saiba. Mudou? Agora não é, não.
Ah, o Bolsonaro não sabe escrever. É o Bolsonaro que não sabe escrever? Mas da onde? O cara é formado, agulhas negras, assim, tudo, o cara fala super bem. Não erra o português, não fala nós fomos, nós andamos. Estão errando de pessoa, tá misturou tudo. Embolou aí, né? Tudo igual, tudo igual. Lula e Bolsonaro é tudo igual. Os dois não sabem falar, os dois não sabem escrever, tá certo. Vamos ver, eu quero ver esse aqui, ó. Esse velho aí falando aí, ó. Aquele ali, ó. Tá aqui embaixo de mim, ó. Fala aí, velho. Você lendo, você acha que foi ele que escreveu, José? Você acha que escreveram para ele? Não, claro que não. Claro que não foi ele que escreveu. Ele tem o ghostwriter dele, não é? Agora, não importa se foi ele ou não que escreveu. Vários políticos têm É, pessoas que escrevem vários, os né? seus discursos, os seus Ó, querendo artigos, livrar a cara em dele, ó, nome do Lula, do dele. do autor, do presumido Hum, autor. São os hum. chamados ghostwriters, né? Os escritores fantasmas. Mas o que importa é que ele referendou aquele conteúdo, né? Alguns, inclusive, falou, olha, eu queria dizer isso, 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 isso. Bolsonaro, evidentemente, não tem condições até. Olha, no máximo, se não foi ele, total, né? Claro que é ele que escreveu, pode ser em 4 mãos com o Carluxo, em 6 mãos com o Eduardo, são todos filhos dele, né? Gente dele. Vamos ver lá o teu chefe. Teu chefe não tem filho junto, não tem nada disso, né? Teu chefe, ele vai na inteligência artificial ultimamente, né? Mas aí o problema é quando ele vai ler as coisas que escreveram para ele. Intelectuais de redigir um artigo como esse que foi publicado na Folha de São Paulo. Mas ele Mas certamente orientou o redator, né? Ou é. aceitou as ideias que foram E eu acho, acomodadas sob papel pelo relator, pelo redator. Deixa você sabe, eu. Vou Thales, deixar que o eu acho que Thales. tem até quando você começa a ler, tem algumas frases que você até ouve ele falando, assim. Eu acho que o redator, se é que foi um redator mesmo que fez, né? A gente não tem como comprovar Nenhuma isso. dúvida, Isso. né? Fez questão, Não não tem tem como nenhuma comprovar. dúvida, Jesus. Fez Não, não. questão, Foi, certamente, certamente foi. certamente foi, fez questão de E colocar algumas frases. competente. Eu quero até E trazer uma competente. delas aqui, ô Thales, para passar para você também comentar sobre a respeito desse Eu quero artigo. ouvir o Diz aqui o Thales. Bolsonaro hoje, num artigo no jornal Folha de São Paulo, no Tendências e Debates, aceite a democracia. Diz ele, a resistência e a resiliência da direita tem uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob ataque do grosso dos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam os sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. Horseface, é E isso aí. nenhuma medida administrativa ou repressiva tem sido capaz de modificar essa tendência, pois quando uma ideia ganha a alma do povo, é inútil tentar matá-la simplesmente por meio da violência. Olha só, ele acusa aí a imprensa, ele acusa a Ui. esquerda, eu não sei quem, né, de violência para matar as ideias dele e da direita, Thales. Ai, Como Thales. disse um leitor aí, é muita cara de pau do Bolsonaro acusar os outros de não aceitarem a democracia, tendo ele comandado uma invasão aos prédios da democracia na Praça dos Três Poderes, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Quer dizer, é um absurdo ele fazer isso. Mais risível ainda, ele publicar esse artigo num jornal que abre para ele democraticamente o espaço para ele escrever, mostrando, olha aqui, olha, o que é democracia. É, Ele ainda não entendeu o que é democracia. Não entendeu e não quer entender. Nem ele, nem o Trump, nem essa turma, nem o Erdogan, nenhum desses autocratas quer entender o que é democracia. E o explica para Bolsonaro nós. mostra isso nesse Explica, artigo explica que para ele não nós, escreveu. Você Thales. tem razão. Está na cara que ele não escreveu, e o Como tu ghostwriter é faria, muito bom, porque Thales? conseguiu usar algumas frases parecendo, como você disse, parecendo, usando coisas do próprio Bolsonaro, para parecer que foi ele. Mas é evidente, ele Não não leva pro fala desse jeito. coração, não O leva pro Bolsonaro coração. fala como um garoto de rua. Fala e escreve como um garoto de rua. Então, desses garotos, desses moleques de rua que a gente Hum, vê por aí, que não. não leva É pro o Bolsonaro. coração, É, Thales. é o que ele fala até hoje, do alto dos seus 60 e tantos anos. Né? Então, não tem. Agora, é risível, é uma cara de pau ele falar que para os outros aceitarem a democracia.
Ele não aceitou a vida inteira, passou o governo dizendo que não ia aceitar mais o Supremo Tribunal Federal determinar as coisas. Não vou aceitar. E se não fosse os militares não aqueles que ele chamou para o Palácio do Planalto, aqueles aceitariam que ele destruísse a democracia, não aqueles militares, mas os militares que continuaram no comando das forças, especialmente do Exército e da Aeronáutica, porque o da Marinha já estava cooptado, esses militares não aceitaram, não permitiram que ele desse o golpe. Esses, sim, aceitaram a democracia e não aceitaram o golpismo que o Bolsonaro propunha. Ele diz o seguinte: não, eu só propunha que fosse decretado o estado de sítio. Decretar o estado de sítio numa situação de paz é golpe de Estado, é para assumir o controle do Estado. É golpe de Estado. Você pode decretar, é bom você decretar o estado de sítio? É possível, nem sei se é bom, mas é possível você. Mas, Thales, quem foi que decretou o quê? Não, ninguém decretou nada, cara. Ninguém decretou nada, tio. Tá maluco? Tá falando do quê? Ninguém decretou nada. Tá variando. Você decretar numa guerra, numa situação de guerra com outro país, em que você precisa ter uma solução, numa situação de guerra civil, é possível, mas não numa situação de paz democrática, coisa que o Bolsonaro não entendeu até hoje. Mas não entendeu por quê, querido. Ele não decretou nada, ele não fez absolutamente nada, ele perdeu. Não interessa como, mas ele não fez absolutamente nada. O que tu está falando? Que mundinho é esse que tu está vivendo? Ele se aceitou, não fez absolutamente nada. Tá dodói, hein? Ó essa boquinha aí, ó. Ó, ó. Hoje, e esse artigo só mostra isso. A Folha fez muito bem em abrir o espaço para ele, democraticamente, e revelar o que é democracia, muito embora eu, pessoalmente, acho que a mídia, em geral, exagera em repercutir as coisas que o Bolsonaro fala. A gente tem que pisar um pouco no... Mas você só pensa no cara, você sonha com ele todos os dias, desde 2018. Tu só fala nele. Imagino, né? Porque eu nem sei quem tu é direito. Mas pelo jeito que tu tá falando aí, eu acho que o tempo inteiro na tua vida tu só pensa no cara. Calma, não leva pro coração. Vai pescar. Para não dar a ele tanto palco quanto ele quer. Dá uma pisada no freio, não é nenhum desrespeito à democracia, é a gente saber que tem coisas que ele fala que não tem expressão, é apenas um sujeito falando. Só isso. Ele Interessante. ataca alguém, quer conseguir mídia, diz que é bom Interessante. matar o presidente da República, como ele já disse no passado. Que? Isso daí é... Como é que foi essa? Esse Thales, ele tá com problema. Tá com problema, né, Thales? Em casa? Tá com problema em casa? Às vezes acontece, o cara traz o problema de casa. Cara, tá querendo, tu tá querendo matar alguém? Aconteceu alguma coisa em casa? Thales. É bom torturar. Aí então, se o Bolsonaro É diz bom hoje, torturar? eu sou É bom torturar, mas eu tenho que parar, desculpa. É bom torturar? Ele falou isso? Ele? Um troço desse se chama de. Não, acho que não é jornalista, não. Não, esse cara acho que não é jornalista. Não falaria uma coisa dessa assim. É bom torturar, mas aqui, olha onde chegou, cara. a favor da tortura, como ele já disse. Eu vou publicar na manchete. Sou a favor da tortura, ele disse? Ó, que tu pode ser processado, hein, Thales? Ó, carinha. Ó, carinha. Tá triste. Eu acho que não devo repercutir as bobagens que ele fala. Agora, abrir o espaço, como a Folha fez, democraticamente, está correto. Tá aí, ó. Para quem tá conosco na TV, uma pausa, já voltamos. Tá bom. E eu sigo aqui, o Alisson mandou uma mensagem. Esse artigo parece totalmente fora da casinha. Mas ele, aproveitando a eleição do Trump, está tentando levar o crédito pelo aumento do centro-direita no país, diz ele aqui. Falando sobre o centro-direita, sobre a direita.
Tá bom, né? Chega, chega. Também não vamos abusar, né? Era só para ver a repercussão entre eles mesmo. É impressionante, né? Esse pessoal, eles levaram para o coração, eles têm uma frustração, né, em relação ao Bolsonaro. E agora, com essa mudança de vento, então, eles sabem que o bicho vai pegar para eles. A Folha, o pessoal, né, da cúpula já entendeu, tanto é que abriu esse espaço, né? A Folha é tão democrática, né, o Thales, né, o Josias, né, o Horseface, super democrática, sempre abriu espaço. Mas pelo menos entenderam que é bom começar a maneirar. Logo, logo, esses aí vão entrar nos eixos. Logo, logo, eles vão tomar uma pressãozinha para mudar esse discurso, né? Já teve um cara que foi demitido hoje do Metrópolis. É, um lá dos mais militantes ali foi demitido hoje. E com essa mudança de vento, vocês três aí, hein? Se controle. Mas tomara que não percam o emprego, não. Tomara só que a razão, né? A razão, né, bata aí na cabecinha de vocês. Vamos contar com isso aí. Feito. Abraço.